E agora a gente vai para um painel que é importante não só para a área de tecnologia, mas também para toda a sociedade. Nos últimos anos, as mulheres aos poucos têm conquistado espaço e reconhecimento no mercado de trabalho, e na quarta revolução industrial não tem sido diferente. O Start 101 é um exemplo disso. É idealizado e realizado pela One Time Zone, na pessoa da Flora Peçanha. E é inquestionável a importância das mulheres na história da tecnologia e o quanto a equidade e a diversidade são fundamentais para o avanço da economia. E é para contar um pouco das suas trajetórias, desafios e conquistas que temos agora o painel Mulheres 101, Liderança Feminina no Empreendedorismo e no Mercado de Tecnologia. E eu chamo ao palco agora Cindy Blanco, cofundadora e diretora executiva da startup RedL, Cláudia Niemeyer, diretora do Grupo da Fior da América Latina, Jack Hyland, diretora de negócios globais da Wiseline, Luísa Ribeiro, diretora executiva da Recode, Mariel Reyes Milk, diretora executiva e fundadora do Reprograma, e Camila Moleta, cofundadora da More Girls. Por favor, o palco é de vocês. Hello. Thank you for having us here, and nice to be with you. I am so honored to be moderating this panel with an amazing group of women. E desculpa que não falo português. One day, I will be able to speak perfect Portuguese, hopefully if you keep inviting me back. But my name's Jackie Hyland. Like he mentioned, Paulo mentioned, I'm Director of Business Development at Wiseline. And this panel is pretty much going to be talking about our experience as women in technology, what things have inspired us, what things have helped us, and what things matter to us in terms of diversity and being inclusive in Brazil. So I'm just going to pass the mic already because I should not talk and let you guys talk as much as you can. So if we can just give an introduction of yourself, your organization, and maybe a little bit about you, and then we can start with some questions. Hello, hello, hello. There we go. Vou falar português? Falo português? Inglês? Eu sou Mariel, sou peruana, americana, mas já estou aqui em São Paulo há 8 anos, por isso falo português. Eu sou CEO e fundadora da Reprograma, que é uma startup com impacto social que ensina programação para mulheres cis e trans que estejam desempregadas e não tenham recursos para aprender a programar. Um pouquinho o que Ryan falava, é um mini Galvanize que está começando e somos o único bootcamp gratuito que ensina programação para mulheres, um programa intensivo de 18 semanas de front-end. É isso. Amém. Português, English, português? Either. Okay. Portuguese is fine. Meu nome é Luísa Ribeiro, eu sou CEO da Recode. A Recode, que é, enfim, a antiga CDI, que está há 23 anos atuando com inclusão digital, empoderamento digital, transformando vida de mais de 1,5 milhão de pessoas, 1,7 milhão de pessoas ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, através da tecnologia, mas mais importante do que isso, desenvolvendo competências socioemocionais, então, resolução de problema, colaboração, criatividade, comunicação empática, em jovens em situação de vulnerabilidade em todo o país, em todos os estados do Brasil, e em outros 6 países também, na América Latina e também em Portugal. Minha história, enfim, eu sou empreendedora, eu comecei há 8 anos atrás, fundei minha primeira aceleradora de startup no Rio, que era a Papaya Ventures, que foi uma das primeiras aceleradoras da América Latina, e depois a Gema Ventures aqui em São Paulo. Então, eu tenho uma trajetória trabalhando muito com startups, com inovação, com empreendedorismo, mas senti a falta também de trabalhar e dar oportunidade para uma camada da população que não tem tanta oportunidade quanto os empreendedores que estavam juntos e trabalhando conosco na aceleradora. Então, depois acho que a gente vai entrar mais no detalhe, mas eu acho que é importante que cada um se conscientize que o que a gente faz também a gente pode olhar mais e ajudar mais a quem não tem oportunidade de estar no mesmo meio ou trabalhando com o que a gente faz. Mas eu vou passar a bola e depois a gente continua a conversa. Bom, oi, eu sou a Cláudia Niemeyer, sou a Group Director da Fiord. A Fiord, para quem não conhece, é o braço de inovação da Accenture.
A gente é uma empresa que existe há 14 anos e há 4 anos foi adquirida pela Accenture, com o viés de trazer um pouco do ponto de vista do usuário e do consumidor para desenhar experiências relevantes em forma da consultoria como a gente entrega. A gente vem trabalhando com todas as indústrias, né, do mercado financeiro, produtos, telcos, utilities e saúde e educação também. Eu sou designer de formação, já trabalhei em grandes empresas aqui no Brasil, sempre com foco em design. Morei em Berlim um tempo, onde também já naveguei bastante no meio de startup, trabalhei como consultora e voltei para o Brasil para liderar a Fiord. E em breve eu vou ser mãe do Gabriel. Hi, well, first of all, thank you for having us here. It's an honor to be part of this panel. My name is Cindy Blanco. I'm the CEO and co-founder of Startup GDL. This is a social enterprise based in Mexico, in Guadalajara. And what we do is to work in the intersection between tech jobs, high-growth startups, and economic development. We have 2 different programs. One is really focused on attracting high-growth tech startups to Mexico, especially from the US. And the other one, it's about helping those local entrepreneurs to succeed. Thank you, and really grateful to be here. Oi, bom dia a todo mundo. Meu nome é Camila Moleta. Eu sou cofundadora do More Girls, que é uma plataforma com foco em dar visibilidade, aumentar o valor e dar mais oportunidades para mulheres na área criativa, que é uma área historicamente mais ocupada por homens. Então, a ideia é trazer mais diversidade para que a gente consiga encontrar mensagens que falem com mais pessoas e que a gente consiga quebrar muitos dos estereótipos criados até hoje para a mulher. Então, mexer um pouquinho no papel da mulher. Eu sou, assim como a Claudinha, eu sou designer de formação, atuo no mercado há mais de 15 anos, já fui líder de muitas agências de branding e com foco em UX também, agora nos últimos tempos. Morei em Londres durante 5 anos e, quando voltei, o bichinho do empreendedorismo me mordeu. E o More Girls, na verdade, ela existe há 6 meses e meio, 7 meses, então é super recente. E muito feliz por estar aqui conversando com vocês sobre a importância de diversidade né, para tecnologia e de que maneira que a gente consegue usar tecnologia para poder falar de assuntos que são tão importantes não só para negócios, mas para a vida das pessoas. Thank you. Very impressive. I'm really excited to kick the conversation off, and this is an open question to whoever would like to start, but we all know that while women are continuing to grow in leadership positions, still a very small single-digit percentage of CEOs around the world. And from your perspective, especially in Brazil or Latin America and Mexico at large, what helped you get to where you are today in a position of leadership, and what are the things that you think that helped you that could also continue to help others, and maybe some of the things that your organizations do to support women in leadership positions? Eu acho que eu posso começar. Eu acho que é importantíssimo, quando a gente fala sobre dar suporte para mulheres e dar estímulo e dar inspiração, que exista um espelho na liderança. E eu acho que isso vale para quase todas as indústrias e certamente para a indústria da comunicação, que é, né, onde eu trabalhei a minha vida inteira, que é a falta de espelho. Então, por mais que você, muitas vezes, se encontre num time em que existem muitas mulheres e que exista alguma diversidade, o que acaba acontecendo é que, em posições de liderança, a gente sabe que a evasão de mulheres ao longo da jornada de carreira ela é enorme. Então, você encontrar um espelho na liderança e você ter alguém que você possa olhar, eu consigo chegar porque essa pessoa chegou, é uma das coisas mais importantes que existem. E eu tive muita sorte ao longo da minha vida de ter espelhos, que é uma coisa super rara. Em outros mercados, quando você olha para a publicidade, por exemplo, né, o universo ele é menor ainda. Hoje, no Brasil, a estatística é de que são só 2% de mulheres em posições de liderança criativa. Geralmente, em áreas de criação, são 20%.
e na liderança criativa são só 2%. Então, eu acho que você falar de espelho e você começar a treinar mulheres, né? Não que as mulheres não estejam preparadas, aí eu acho que a gente pode entrar numa conversa bem mais complexa sobre privilégio e o mito da meritocracia. Mas tem que deixar mulheres mais preparadas para fazerem parte de uma cultura em que ela não precisa se masculinizar para chegar até uma posição de liderança, em que ela tenha flexibilidade se ela quiser começar uma família e ainda assim consiga ter uma posição de liderança para inspirar e estimular outras mulheres. Just to elaborate a little bit on that, it's a reality that there are just a small number of women leading corporations. Something really interesting is that research shows that when women are leading, especially venture-backed companies, they have higher returns. And this is because women are decision makers, are key decision makers. 70 to 80% of the consumer purchase is being made by women. So if you have a company and you don't happen to have women on your C-level, like CEO, CTO, COO roles, or top executives, you're kind of blind in some point. In my case, it was a male entrepreneur who inspired me, who empowered me, believed in me to start building this project. So I would say that I see a lot of men in this room. I would like to see more men. You were talking about the conditions on, giving female employees certain flexibility to, like, maternity leave, things like that are really important for a company culture. But I would like to see more men giving more women the opportunity. I think that's really important because most of the time it's men empowering women to become successful. Yeah, if I can just pegar esse ganchinho. Inglês e português. Se fosse pegar esse ganchinho, eu falei a mesma coisa com ela. Para mim, foi meu esposo que tem uma fintech aqui, e eu trabalhei 10 anos com a IFC, do Banco Mundial, aqui em São Paulo, por isso cheguei aqui. E foram, meus melhores mentores foram homens, que falavam para mim mudar esse mindset, que como mulher não conseguia chegar mais para cima. Então, eu acho que os dois pontos são muito importantes. E uma coisa também bem importante é nós, como mulheres, nos apoiar e nós também trabalhar muito o mindset que temos, porque a mulher é muito mais risk-averse. Você vê menos empreendedoras mulheres porque temos, naturalmente, mais medo ao risco. Então, o que a gente, pelo menos com o Reprograma, faz é trabalhar muito esse mindset, essa mudança de mindset com nossas alunas, né? Em elas acreditar do potencial que elas têm. A gente traz muitas mentoras e mentores, mulheres e homens, para inspirar elas nessa transformação. Só complementando, eu concordo muito com os dois pontos que você mencionou. Um de que não é questão homem e mulher, que a mulher dá mais oportunidade para a mulher e o homem é quem está bloqueando. Eu acho que isso é um mito e que, enfim, tem homens fantásticos que são super importantes para impulsionar mulheres, abrindo portas e que, enfim, tratam isso com naturalidade, essa igualdade. E tem muitas mulheres que são machistas, enfim, e tratam de forma diferente. Então, acho que a questão não é separar por gênero dessa forma. Eu tive muita sorte também, durante toda a minha carreira, de ter tido homens fantásticos ao meu lado e mulheres também, que serviram de inspiração, inclusive para a entrada, minha jornada como empreendedora. E um outro ponto em relação à questão do medo de se jogar. Eu acho que, enfim, estereotipando um pouco, mas os homens, eles, quando recebem uma oportunidade, um desafio novo, e que muitas vezes não estão preparados para tal, eles aceitam, encaram e se jogam e seguem em frente. E as mulheres já ficam com mais receio, eu não vou ser capaz, então eu acho que é importante que a gente, enfim, se empodere dessa forma de que, sim, vamos tentar e vamos aprender fazendo e vai dar certo. E a maioria das vezes dá, sim. Eu acho que, além do ponto que elas colocaram, eu acho que tem um aspecto que é além do homem dar espaço da mulher e da mulher se arriscar e correr atrás, é da gente prover incentivos na empresa para isso acontecer, efetivamente.
de ter metas, de ter mulheres na liderança, de ter programas de treinamento que correm em paralelo às questões mais pessoais. Eu hoje trabalho numa empresa que tem isso acontecendo, e eu acho que isso é fundamental para não só eu estar num espaço de liderança, mas também prover espaço de liderança para outras mulheres também. No, all great examples, and I think, you know, in my career as well, there have been many men who have supported me and pushed my career forward, as well as, looking to inspiring women. And I think there's so many things, having women in leadership, to your point, Cindy, that can help just general workplace environment for all. So I think on my next question, maybe a little bit for the women in the audience, is, being in certain sectors, technology, finance, design, branding, lots of times these are male-dominated industries. When you've been in a situation where there's, bias, or, for example, I go to conferences and a lot of times men would ask me, how old are you? And I don't think they would ask that question to one of their male colleagues. Maybe not. Or do you have kids? And these things that could be perceived as friendly, sometimes you think, oh, these are questions that we have to face, where you think, oh, do you not believe where I'm at? Do you not think that I'm these cultural things? So what are maybe some examples, or maybe not exact examples, but ways that you have kind of confronted these situations and advice to other women as they maneuver their career with some cultural, I think, biases? Or if I'm totally wrong, you can disagree. I think it's education, because I don't think it's only women, only women who should stand up to those comments. I think also, again, to the point that we were making earlier, I think, and this I talk to a lot to my friends, to my male friends, if you're in a group and somebody says a comment that is, just bringing down a woman, that is chauvinistic, say something, So I think it's society as a whole. We all need to work together to make sure those comments are less and less, occur less and less. I think we have to, que a gente tem que se questionar às vezes de coisas que parecem padrão, que parecem naturais, mas às vezes são coisas muito sutis, né? Então já tive experiências de estar, enfim, com pessoas da minha equipe, com homens da minha equipe, e, enfim, acharem que eu era estagiária e aí me darem, enfim, coisa para segurar, ou que às vezes você tá na reunião, aí olham para você, querido, será que você pode anotar para mim? Fazer ata, né, secretária? Então, às vezes são coisas bobas, são coisas sutis, mas que passam porque a gente está acostumado com isso, porque, enfim, é o que a gente viu na nossa família no passado, né? Era como a gente foi criado, mas eu acho que a gente tem que estar sempre atento para que coisas que parecem, né, naturais e normais, e se questionar, será que são, né? Será que, né? Às vezes até termos, né, que a gente usa, isso não só para mulher, mas, enfim, para tudo, né, para todo tipo de preconceito que a gente que vem embedado aí no nosso chip de gerações e gerações que se comportavam dessa forma, e que a gente, eu acho que tem que se questionar se faz sentido, e principalmente no contexto que a gente vive hoje. Eu vivo muito esse ambiente, o estereótipo. Eu convivo com muitos homens na liderança, principalmente no mercado financeiro, que é sempre homem branco, 40 a mais, terno e gravata. E aí eu chego lá, eu gosto muito de cor, eu já estou de preto, mas eu adoro roupa colorida. E aí eu faço o contrário, eu evidencio a parte feminina, assim. Então, eu venho com toques tipo mais emocionais, eu trago mais brincadeira, quebro a formalidade. E eu acho que dá um choque, assim, que é bom. Eu acho que falta awareness, falta noção deles do mercado, não deles só o homem, mas do mercado como um todo, porque também tem muita mulher machista, de entender o quanto que os ambientes corporativos são muito masculinos, não só machistas, que são coisas bem diferentes, né? Que tem ambiente que é muito masculino, mas não é machista, que é ótimo, e também tem espaço para a mulher crescer.
mas eu tento sempre evidenciar, e às vezes de forma clara e transparente. Falei, gente, só tem homem na equipe de vocês, vou bem direto ao ponto, e às vezes eu vou de forma mais sutil, e aí vai quebrando, e aí até quebra o molde da reunião, que é muito bom também. Então, acho que a gente tem um papel de mulheres que estão na liderança, e os homens também, de ter esse espaço de consciência para mudar. Porque eu acho que a gente só consegue mudar se a gente tiver noção de o quanto masculino e machista estão os nossos ambientes de trabalho. Thank you. I can definitely relate to Jackie's question. For me, I think my challenge has been that I'm a woman, I'm young, and sometimes it was really frustrating not to be taken seriously. So I got this piece of advice because, if I'm understanding Portuguese correctly, it's the same with me. I get to work with male all the time, most of the time with CEOs, senior VPs of engineering. 99% of the time I'm working with male people from other countries, which means I'm not speaking my first language. I gotta deal with cultural things. It's a hard position to be at. So I asked for advice, and the piece of advice that I got, and I'd like to share this with other women here today, it's that there are little things that you can do to be taken seriously, especially if you're young and you're in a room, with male. It's important the way you dress, the way you speak, your corporate language, it's important. You're communicating all the time, so be aware of that. That's something really important. And the other thing, and you were talking a little bit about this, is that women, we tend to struggle with confidence sometimes, so it's okay not to be confident. And one of my mentors, she said, it's okay, just pretend it, just fake it. No one's gonna notice. It's okay to be nervous. It's okay not to feel okay. So I would say my piece of advice would be, just put yourself up front and just do your best. Eu acho que muito já foi falado, né? Eu acho que uma das coisas que a gente fala muito no More Girls tem duas coisas que já foram ditas aqui que a gente reforça muito quando a gente conversa com mulheres que, né, obviamente, falta de confiança é uma grande questão, muito mais do que falta de talento ou falta de experiência, que são duas coisas que são muito questionadas, certamente para mulheres na indústria de comunicação, não, mas se elas não conseguiram é porque, de repente, faltou experiência, faltou talento, e, na grande maioria das vezes, a mulher ela nem chega numa posição de pedir, de aplicar. Tem uma estatística até do Facebook, se eu não me engano, de que um homem, quando ele aplica para uma vaga, ele preenche, se ele acha que ele preenche 30% dos requisitos, está de bom tamanho. A mulher, para aplicar, ela acha que ela tem que preencher 90%. Então, é assustador o quanto que falta essa questão de confiança. É difícil ainda você, numa situação que te pega de surpresa, você lidar com esses biases. Eu acho que muitas pessoas, né, como foi dito, eu acho que a gente acaba se masculinizando, de novo, eu concordo completamente com a Cláudia, acho que machismo é uma coisa, ser mais masculina é outra, e eu acho que mulheres ainda hoje, para estar num ambiente de liderança, que ele ainda é mais masculino, a gente acaba assumindo essa postura que ela é mais masculina, né? Infelizmente, a gente acaba passando por isso. Mas o legal é isso, né? Você acabar com esses vieses inconscientes, educar, conversar. Se alguém faz um comentário que ele não é apropriado, faz uma piada, que muitas vezes a pessoa não é porque é uma pessoa má, é porque ela foi treinada a vida toda a ouvir aquilo e achar que aquilo está tudo bem. Então, você conversar e dizer, olha, na verdade, esse comentário que você está fazendo, ele é ofensivo para algumas pessoas aqui. Será que você está falando isso? Será que teve graça? É difícil ainda, é super difícil. Mas eu acho que a gente está passando por uma fase de mudança, graças a Deus, de conscientização, que está penetrando, né, a sociedade de uma maneira geral, mas o meio corporativo certamente, e tomara que a gente não tenha que passar por tantas situações, cada vez menos por esses vieses. It is difficult, but having those conversations is really important. In the U.S., there's a lot of conversation right now about the pay gap between men and women and how to close that gap, and not only just women, but minorities in general. So
there's been a lot of conversation. Does that gap also exist in Brazil and Latin America? And how are you, how have you personally maybe dealt with it, or how your organizations sort of talk about this with other, the women you work with, or, your friends and groups? Comigo? Vou falar em português, que eu esqueci outra vez, falei em inglês, desculpem. Então, sim, a gente tem dados no mercado de várias plataformas que contratam mulheres e homens programadores, né? Que, na média, os programadores homens ganham melhor que as mulheres, né? Mas, onde está o problema? A gente percebeu que, e trabalhamos muito com as alunas, isso, o poder de negociação das mulheres. Então, muitas das alunas perceberam, ou ex-alunas, que elas aceitavam a primeira proposta que elas recebiam. Então, a gente começou a treinar elas para negociar melhor um pouco o salário delas, né? E também, por outro lado, das empresas, as empresas acreditar que realmente a capacidade das pessoas são as mesmas, tá? Que não tem que pagar mais para um homem só porque é homem e menos para a programadora mulher porque é mulher. Então, eu acho também, novamente, um tema de educação tanto para a empresa como para, nesse caso, a programadora mulher, né? O pay gap, ele existe. Eu, pessoalmente, provavelmente, com certeza, já aconteceu ao longo da minha carreira e eu nunca conversei sobre isso. A grande razão por detrás do pay gap, eu estou até lembrando um episódio do Explained, do Netflix, que ele lida exatamente com esse assunto, né, de pay gap entre homens e mulheres, e a grande razão acaba sendo, de alguma maneira, passa por esse estereótipo de que a mulher é responsável por criar uma família e é responsável pelo filho. Então, quando a mulher ela tem um filho, você começa a ter um distanciamento grande, né, entre a evolução de carreira de uma mulher e de um homem. E até, né, porque eu já ouvi isso no passado e eu acabo concordando, que eu acho que eu acho que a gente tem que ter políticas públicas e privadas, e uma das coisas que ajudaria a diminuir esse gap definitivamente seria licença paternidade. Começar a falar seriamente sobre licença paternidade obrigatória, porque aí você trata homens e mulheres como os dois responsáveis pela família, e não é só a mulher que tem que deixar de trabalhar, não que isso não seja um prazer, né? A grande maioria eu conheço muitas mulheres que não voltaram depois para o mercado de trabalho, e tudo bem se é a sua escolha, mas que isso não se reflita depois na sua evolução de carreira, porque foi-se criado um papel para a mulher de que a responsabilidade é sua. No, I agree. I think there's an interesting dynamic, especially on the maternity leave, where I think most men would love paternity leave, right? Am I wrong? And just wanting to spend more time with the family and have that role. And so if you have a constructed work situation that still requires the woman to be sort of at home or taking more of that role, and you don't allow the partner to sort of be able to lean into that as a company, I think it still sort of perpetuates, right, the culture. But I think men want to participate more and want to be more involved. It's sort of the structures that can change, and I think leaders of companies here can do that. So we've got a couple minutes, and I just wanted to maybe close, and thank you for being patient with our português. Since we have startups, investors, companies here, what recommendation or advice would you give to them or an idea of how to continue to support the women at their companies or hire more women or really be involved in this diversity conversation? What would be something that you would sort of want to leave with our audience here today? Go ahead. Well, I could say a couple of concrete things. For women, I would say that the system's not going to change unless we help each other. That's a really important thing that we have to do. There is this quote from Sheryl Sandberg from her book Lean In, which I totally recommend women in this room and men to read it. And she says there is this special place in hell for women not helping other women. And I love it. I love this quote. Me too. And
one of the things that you can do is to mentor other women. Ask yourself, what am I doing to support my other women, female colleagues? And for men, it can be really simple things, as if you are in a meeting and someone in your team said something, you can say, just like Jackie said, or Jackie, can you say that again? Just to emphasize, and just to put the women in a spot in a good way. Those are little things that we can start doing, asking ourselves, what am I doing myself? And then helping other women get in the spotlight. I think that's a way to start changing the system. Concordo plenamente. E muito do que o Ryan falou também, aqui no Brasil a gente tem um aspecto de diversidade que é mamão com açúcar para as startups e para o empreendedorismo. Não só em relação à mulher, a gente tem que dar espaço para a diversidade dentro das equipes, não só na liderança. E não é fácil, porque você vai nas faculdades, a formação também é muito restrita, né? Você forma pessoas brancas, de uma classe específica, então as pessoas de diversidade, né, as minorias, e que têm menos acesso, têm muita dificuldade. Então, acho que tem um trabalho também de formiguinha, de formar essas pessoas. Então, contratar estagiários, pessoas júniores, mulheres e outras minorias, para a gente conseguir formar e chegar lá, porque muitas vezes não tem líderes mulheres, não tem mulheres na liderança por falta de opção mesmo, porque a gente não construiu experiência e passo para chegar lá. Então, acho que tem que criar esse espaço de base e abrir para a diversidade, para você criar líderes e pessoas com mais voz dentro da empresa também. E abrir portas também, né? Conexões são tão importantes. Eu tive homens e mulheres fantásticos que, enfim, me conectaram com pessoas incríveis, e dessas conexões surgiram outros negócios, outras conexões. Então, justamente, colocar a mulher em destaque, valorizar, enaltecer e apresentar para pessoas que, enfim, podem surgir negócios juntos, projetos. Então, acho que é isso, é apresentar, é formar, é inspirar, é motivar, é colocar para cima. Isso são ações que, enfim, positivas, que com certeza vai ajudar nessa trajetória e a gente conseguir chegar lá em cima, em conselhos, em posições de liderança. Só rapidinho aqui, uma dica muito fácil, uma coisa muito fácil para empresas aplicar, é revisar a linguagem dos job descriptions. Quando vocês colocam uma vaga, a gente tem avaliado muitas vagas, aqui falando especificamente no caso de developers, de programadores, é muito masculinizada. Procura ser desenvolvedor. A linguagem que muitas empresas colocam, e já temos trabalhado no último ano com empresas para mudar essa linguagem, e já estão percebendo mudanças no pool de candidatos que eles estão recebendo. Então, small tip. Okay. One thing that I would just add too is, I know as an investor or a startup, it's very easy to just, when you want to hire, say, oh, I know a guy or a friend, or you look in your close circle because it's faster, it's easier, and you want to move fast, and that's totally understandable. But once you start hiring people that look like you and are in your circle, they tend to also do the same. So you won't get too far out of your concentric circle of diversity. And so while it's so hard in the beginning to maybe look outside and take the time, if you do that in the beginning, then you are connected to a wide range of groups that you never thought you might have been interested or might have been contacted before. So if you can, do the work early. Well, anyways, to wrap up, thank you so much for being here, and please a round of applause for our amazing panelists this morning.